Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Porteira Aberta e hoje a gente vai falar sobre o tripé da pecuária, manejo, nutrição e genética animal. E para conversar com a gente, eu trouxe aqui hoje o senhor Sérgio Fracasso, zootecnista e da parte comercial da MaxGen, que é representante da Alta Genética e da Campo Nutrição Animal, certo? Seu Sérgio, muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade de vir conversar um pouco com a gente. Certo? Eu gostaria que o senhor começasse se apresentando e apresentando tanto a Alta quanto a Campo, por gentileza. Bom dia. Como ele disse, meu nome é Sérgio, eu sou zootecnista, já há mais de 30 anos nessa área de nutrição e manejo. Adentrando no plano da genética agora, a gente trabalha com o campo do Mato Grosso, aqui no Mato Grosso já desde recém-formado, vim para cá então bem jovem, conheço o Mato Grosso há muito tempo, estradas ruins e condições que hoje a gente não acredita que o Mato Grosso tinha. A gente tinha condição só de marcar o horário de saída, nunca o horário de chegada, porque não tinha estabilidade de estrada, não tinha acesso, não tinha época de chuva, não tinha nada. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar todas essas dificuldades e o Estado hoje está com uma logística muito melhor do que era e a gente ainda tem as dificuldades de melhorar a nossa produtividade. Então, a MaxGen, que é a empresa da qual eu sou o gestor comercial dela, hoje ela representa a Alta Genética, que a Alta Genética é de Uberaba, a central de coleta de sêmen, é a maior central do Brasil hoje. Dois terços do sêmen vendido no Brasil pertence à Alta Genetics. Então, de cada 3 doses, 2 é vendido por nós no Brasil. A gente tem pontos de venda para o Brasil inteiro, temos contato com todo mundo, que de onde você quiser chegar, nós temos condição de atender. E a Alta Genética representa a Campo Nutrição. A Campo é uma empresa de Goiás, de Acreúna, que já está no mercado há 22 anos, uma empresa extremamente sólida, consolidada, simples, normal, que não faz muitas graças no mercado, mas é uma empresa que tem o seu embasamento muito técnico. Então a gente trouxe ela, já estava aqui, agora a gente trouxe uma nova parceria com ela para fazer ela andar aqui dentro do estado. Nosso amigo Fábio Marçal, talvez mais conhecido que eu ainda na Campo, a gente montou essa parceria entre a Campo e a Max através da minha pessoa e do Fábio Marçal. E a MaxGen, para quem está nos assistindo e não está ligando o nome, é o Amaury Piva, que há muitos anos é indicador de sêmen, que é um acasalador de primeira linha, que entende muito de touros. Então começa a clarear os horizontes. E a MaxGen fez uma casadinha legal entre nutrição e genética, né? A gente observa, seu Sérgio, que apesar da genética demonstra resultado o tempo inteiro, a gente ainda tem uma certa resistência de mudança do pecuarista, da mentalidade do pecuarista em algumas regiões. Como que vocês trabalham essa questão? Primeiro você tem que respeitar que o pecuarista, de um modo geral, ele é muito tradicional. Com a inclusão da agricultura hoje na pecuária, através da integração lavoura-pecuária, ela se mostrou que ela tem avanço a ser feito, a pecuária brasileira. Mas o pecuarista tradicional, ele é muito tradicional, por isso que ele é pecuarista tradicional. O seu Elton Cabral, da Gestap, esteve aqui semana passada e ele falou algo parecido com o senhor, com outras palavras. Ele falou que a pecuária tinha uma função quando veio para cá, quando abriu o Mato Grosso, e ela cumpriu a sua função, o objetivo concluído. Agora a gente precisa ir para o próximo passo. Temos que adequar, porque a pecuária teve a grande função de abertura de área. Não sei se foi isso que ele falou. Exatamente isso. Mas é a grande função, é histórico. Você pode não gostar, mas tem que respeitar da história. Exato. A história, ela não muda. Foi fundamental. Se não tem o boi de fronteira, a vaca Nelore quebrando pauleira, não tem pecuária entrando em novas áreas. Mas hoje você não tem mais as fronteiras agrícolas do Mato Grosso já estão demarcadas. O que nós temos que fazer agora? Consolidar e melhorar a produtividade. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro é perder o medo, deixar de ser tão tradicional e perder o medo. Pesquisar, entender o que você quer fazer.
porque a inseminação artificial ela tem um histórico no passado de índices muito ruins, tá? Porque a pessoa tinha observação de cio, controle de vacada era muito difícil. Hoje você tem uma segunda ideia que ela é muito mais efetiva, muito mais inteligente. Tá? Então o que a gente pode fazer? Perder o medo, pesquise, entenda o que é. Hoje a genética pode te dar toda a gama de resultado que você pode querer ter. O que você tem, a genética, a evolução genética está adaptada para aquilo que você tem. Você tem pastejo, só pastejo. Vamos produzir animais de alta qualidade em pastejo. Você tem pastejo e integração com lavoura. Produz um gado que tenha condição de ter exigência maior e produzir melhor. Você vai ser um grande confinador. Produza gado que responda muito bem no confinamento. Então, perca o seu medo. A sua produção está garantida dentro da carga genética. É só você carregar aquilo que você já tem para aquilo que você pretende. É melhorar o que você tem. Não é mudança, não é o bicho de 7 cabeças. É ativar aquilo que você tem e melhora. É levar uma genética de primeiro ambiente, líder em produção, características exponenciais de top para dentro da propriedade sem ter que investir milhões. Investindo o justo. Hoje não é caro fazer a genética dentro de uma propriedade. Maravilha. Nós vamos continuar com esse papo. Eu só vou pedir licença para o senhor só um minutinho, que a gente vai chamar o nosso quadro de leilões agora, para a gente ficar por dentro das datas do mercado do boi. Pela Estância Bahia temos leilão virtual no dia 29/1, sábado, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Serão comercializados 2.000 animais de corte. Também pela Estância Bahia e também no sábado, dia 29, às 14 horas, horário de Brasília, leilão virtual Criadores de Goiás, com mais de 2.000 animais de corte que serão comercializados. Já pela MB Leilões, temos o leilão no dia 30/1, no domingo, às 9 horas da manhã, horário de Mato Grosso, e serão comercializados animais de cria, recria e engorda. E agora eu quero conversar com o seu Sérgio a respeito de DDG. Seu Sérgio, o senhor tem uma história interessante com o DDG desde o início, certo? Conta pra gente, por gentileza. O Mato Grosso é o primeiro estado que produziu o DDG em escala comercial através da destilaria de álcool Libra, situada em São José do Rio Claro. Teve um ensaio numa destilaria me falhou o nome dela agora, acho que é da Cargill, e eles produziram o DDG, mas não era em escala industrial e comercial. E a Libra produziu o etanol, etanol de milho em escala comercial e industrial, continuamente. E começou a ter o coproduto, que na época era chamado de subproduto ou rejeito de destilaria, que não tinha parâmetros de registro, não tinha parâmetro de conhecimento aqui no Brasil, que era o WDG. E a Libra me deu a oportunidade de entrar nessa matéria-prima, estudar essa matéria-prima, entender essa matéria-prima, e fazer o registro dessa matéria-prima. Aqui no Brasil não existia parâmetro dentro do Ministério da Agricultura. O próprio mapa não tinha parâmetros para fazer o registro. Não tinha como chegar lá e falar, esse meu produto é tal produto. Não tinha, ele era considerado em subproduto de farelo, farelo de subproduto de milho, não tinha um nome. E a gente conseguiu criar, junto com o Dr. Zeno Albert, que já faleceu, nós conseguimos criar o parâmetro do DDG aqui no Brasil. O Dr. Zeno na parte de métricas e exigências do Ministério e eu na parte de qualidade de produto e trabalhando junto com a Libra, que nos deu o máximo apoio nisso, e conseguimos fazer o primeiro registro de DDG e WDG no Brasil. Então, nós criamos o parâmetro, porque registro de produto é parâmetro. Quanto que tem de proteína, o mínimo e o máximo, quanto tem de umidade, o mínimo e o máximo, de fósforo, de óleo, então tem que ter os parâmetros. Fora disso, ele deixa de ser DDG, ele é uma outra coisa, ele volta a ser um farelo ou um subproduto, e nós conseguimos registrar. E nesse desenvolvimento do produto DDG tropical, que é diferente do produto DDG feito nos Estados Unidos, por uma questão muito lógica, fácil de entender. Nos Estados Unidos a madrugada é menos 5 graus e a nossa madrugada é 20. Então nós temos uma estufa a céu aberto e nos Estados Unidos tem uma câmara fria a céu aberto. Então a condição de armazenamento, de utilização,
as mudanças de proteína, tudo é diferente. O tropical, o próprio ambiente de produção aqui no Brasil, ele é ácido, não precisa colocar ácido sulfúrico, que é o excesso de enxofre. Isso é uma coisa técnica aí que não precisa ser muito detalhado, mas aqui no Brasil não se usa ácido sulfúrico porque o ambiente nosso já é ácido. Então, desde o início da produção, nível de amido do nosso grão de milho, até o produto, a gente teve uma parceria muito bem montada com a UFMT para utilizar esse produto, como utilizar, quanto dá, o que é o ideal para um animal, quanto ele consegue, porque nível de laboratório, ele é um excelente produto, você mede, ele é rico em tudo, mas físico dele tem algumas alterações, tipo a fibra ela é existente, mas ela não é eficaz, porque ela não tem a eficiência do tamanho, ele é muito moída, milímetros na moagem do milho para entrar na destilaria. Então ele tem fibra bruta, só que ele não tem eficiência de fibra dentro do ruminante, que é o que faz o balanceamento ruminal funcionar melhor. Então a gente teve uma parceria com a UFMT para fazer esses estudos. E a UFMT, no seu momento inspiradíssimo, colocou DDG e WDG para todas as categorias. Peixe, galinha poideira, frango de engorda, ovelha, borregos engordando, boi, vaca de leite. A UFMT foi assim, a desbravadora. Então a chancela técnica do DDG no Brasil nasceu dentro da UFMT. Aí vieram os gênios aí que foram para os Estados Unidos ver ele em loco, que lá que começou. Mas quem tem a carga do conhecimento técnico-científico aqui no Brasil, sem medo de errar, é o UFMT. Não é o Sérgio. O Sérgio faz uma parte disso aí. O Dr. Zeno que fez uma parte disso aí. Mas a UFMT, professor Daniel de Paula, professor Neucino, me desculpa os outros que eu não lembrar todos aqui, né? Mas eles têm o domínio técnico desse produto, eles entenderam muito bem. E hoje tem técnicos de campo que, calçado por um monte de informação, já entendem e dominam bem da marca. Tem um mestrando que hoje já não é mais, hoje já é mestre em nutrição, Pedro Ivo, hoje mora em Rondônia, fez um excelente trabalho sobre isso aí. Ó. A base do DDG, de utilização do DDG no Brasil, é de um experimento do Pedro Ivo, dentro da UFMT. Então a UFMT, mais Ministério, mais Libra, fizeram muita coisa pelo DDG no Brasil. E eu tive a sorte de estar ligado a esses dois, o UFMT e Libra, porque no Ministério é um órgão federal que a gente não se liga facilmente, né? Então eu tive essa sorte, eu conheço bem o processo todo, porque a Libra me deu toda a condição de trabalhar lá dentro. Bacana. Eu fico feliz porque eu sou cria da UFMT, infelizmente não estava mais lá, já tinha formado nessa época do experimento, mas eu conheço todas as pessoas que você citou e eu fico feliz da UFMT ter podido contribuir com isso. Sobre o DDG ainda, é uma dúvida simples, mas eu queria que o senhor explicasse a diferença entre DDG e WDG para o pessoal entender. Bom, a título de brincadeira, o americano ele não é muito bom para criar nomes. Tá? Nos Estados Unidos tem duas raças de bovinos, uma chama Longhorn e a outra chama Shorthorn. O chifre longo e o chifre curto. Não interessa se ele é amarelo, vermelho, preto ou de bolinha. Se ele tem o chifre longo, é Longhorn. Costumam ser bem sucintos nos nomes. E o DDG, o WDG vem dessa cultura agro, muito simples. Então é Dry Distillation Grains, grãos destilados e seco, e Wet Distillation Grains, grão destilado úmido. A usina, a destilaria, ela produz o WDG, ela produz um produto úmido, 65 de umidade, um produto que não passou por secador nenhum. E isso é o que a destilaria entrega. Na verdade, a destilaria entrega uma vinhaça de volta que tem 88% de umidade, 12% de matéria seca. Passa por uma centrífuga que chama decanter, passa por uma centrífuga, que entrega um produto com 65% de umidade. Essa umidade é intrínseca, tem que passar só por secador para tirar. E depois ele vai para o parque de secagem, daí que ele vira o DDG. Então, a origem é uma vinhaça que vira WDG, que vira DDG. Se você pegar a matéria seca da vinhaça, a matéria seca do WDG ou a matéria seca do DDG é a mesma. Então, os níveis de garantia são os mesmos em matéria seca. Não confunda com matéria original. Porque matéria original você vai ter a quantidade de água, a quantidade de umidade relativa. Então, mas a matéria seca é o mesmo. Então eu tenho que dar 3 kg de WDG, enquanto eu dou 1 kg de DDG para dar a mesma quantidade de nutriente. A diferença básica é processo industrial.
Certo. Só isso. Está diluído em água ali. Está diluído em água, que é o Perfeito. processo deles. Eu vou dar mais uma pausinha, seu Sérgio, mas a gente já volta e eu quero continuar falando do DDG a respeito da questão dos 40%, tá certo? Agora nós vamos acompanhar o quadro do Giro de Notícias. O IMEA divulgou que 9,71% dos produtores já iniciaram a semeadura das lavouras previstas para a nova safra de milho em 2022. O patamar representa um avanço de 8,14 pontos percentuais em relação à semana anterior e cerca de 8,70 pontos percentuais frente ao número registrado neste mesmo período no ano anterior. O mercado físico do boi gordo iniciou a semana com preços firmes. Analistas das safras e mercado apontam que os frigoríficos se mantiveram ausentes na compra de gado, apenas avaliando as melhores estratégias para a aquisição de boiadas no restante da semana. A oferta de animais terminado continua em baixa devido às dificuldades que estão sendo encontradas na região centro-norte do país em razão do expressivo volume de chuvas por lá. Os pecuaristas se deparam com uma boa capacidade de retenção de animais devido às condições favoráveis das pastagens. Dessa forma, na capital paulista, a referência para a arroba do boi gordo ficou em R$ 341. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o valor foi de R$ 319. Em Cuiabá, os R$ 316 por arroba representaram estabilidade. Em Uberaba, os preços chegaram a R$ 335 e em Goiás, a arroba ficou em R$ 322. Eu vou continuar aqui com o seu Sérgio. O assunto do DDG, seu Sérgio, eu queria que o senhor explicasse. No briefing, o senhor falou um pouco sobre os parâmetros desse ponto ótimo do DDG, de inclusão do DDG de 40%, né? Quero saber um pouco da história e como vocês chegaram nesse ponto. A UFMT. Na verdade, a gente tem que ter uma empresa de pesquisa. A Embrapa é a excelência da pesquisa no Brasil para vários produtos e a UFMT, naquele ano, eu acho que ela foi a excelência de pesquisa em DDG. A gente fez uma parceria muito bem montada com eles, que desenvolveram vários trabalhos de pesquisa com o DDG. A Destilaria Libra fornecendo esse DDG e WDG para todos os experimentos, e nós chegamos em ruminante, nós chegamos num número que é basicamente, assim, a grosso modo, tem que detalhar melhor, tem outros ingredientes que podem mudar, mas a grosso modo o melhor ponto de equilíbrio do DDG para o ruminante é quando eu tenho a mesma quantidade de fornecimento de amido. O que é o amido? É o milho, é o sorgo. Então, quando eu tenho uma dieta muito boa de DDG, eu tenho que ter a mesma quantidade de milho. E a gente conseguiu chegar no 40%, porque é 40% de DDG, 40% de milho e 20% para fechar fibra bruta, outros nutrientes, micro, proteínas falsas e verdadeiras, que você tem uma condição de trabalhar ali. Então, o melhor desempenho, quero deixar claro, foi quando eu consegui 40% de DDG e 40% de milho. Perfeito. Existe a pergunta, se você vai fazer ela, eu vou me antecipar, e o melhor desempenho custo-benefício? Ele tem que ser respondido no dia a dia, porque se o milho estiver muito caro, talvez é melhor eu colocar 50% de DDG. Eu perco um pouco do desempenho, mas eu ganho no financeiro. Se o farelo de soja estiver muito barato, volto e coloco o farelo de soja, tiro um pouco de DDG, um pouco de milho. Se o milho estiver muito barato, o contrário, eu aumento o milho. Então, o custo-benefício, ele é no dia a dia, é o técnico que está lá, medindo o seu dia a dia, fazendo o seu fechamento de necessidade para suas dietas e falando o que você vai precisar. Então, o Brasil tem uma gama enorme de proteína, que eu não vou nem tentar citar, porque vai faltar um monte, mas a grosso modo aqui no Mato Grosso, farelo de soja, casquinha de soja, Caroço de algodão. Algodão, caroço de algodão, torta de algodão, girassol, farelo de girassol. Todos esses viram torta depois também? Tudo vira torta, aí você tem o DDG, tem o WDG, então tem a ureia, tem as ureias protegidas, que são as falsas que transformam em proteína na dieta. Então a oferta é muito grande. Quanto maior a minha oferta, mais eu tenho opção de escolha. Aí vai da parte técnica daquela opção da dieta, fazer as escolhas. Se ele escolher fazer uma dieta bem simples, milho, DDG e uma fonte de fibra, a relação 40% é a melhor desempenho que nós tivemos, junto na UFMT. Foram vários experimentos e o Pedro Ivo chegou nesse número igual de DDG com milho. E o 40% foi o que se mostrou mais
viável para a gente. Perfeito. Na verdade, vocês precisavam mesmo observar a questão biológica do animal. Essa quantidade, essa gama de subprodutos que a gente tem, de opções que a gente tem, existe justamente para você ir controlando durante o mercado, né? Seguindo o mercado. Né? Você tem opção de compra, opção de aquisição, frete é um fator que pesa. Então, quem está ali em Campo Novo do Parecis, que tem uma oferta de girassol e algodão, é uma coisa. Quem está aqui em Primavera do Leste, que ali tem muito algodão, é outra oferta. Então, nós somos um país. Mato Grosso é um país. Se você tirar 30 milhões de cabeça, 400, eu não sei muito bem, me corrija, 4 milhões de hectares plantado, eu não lembro de cabeça. Mas se você fizer isso, nós somos o 6º, 7º país, o Mato Grosso. Então, nós temos um monte de variável que é o tamanho de um país. Então, o desempenho você consegue medir. Agora, a relação custo-benefício, ela é caso a caso, ponto a ponto, lugar a lugar. Eu tenho que medir toda a relação de oferta. A polpa cítrica é muito barato, mas lá na região de São Paulo, Ribeirão Preto, Promissão, aquela região ali, aqui ela é muito cara. Tenta achar aqui, né? Aqui ela é muito cara, ela inviabiliza pelo frete. O DDG lá, dependendo do preço que está o farelo de soja lá é mais viável na relação custo-benefício. Então, o que o Pedro Ivo, dentro da UFMT, tentou fazer é achar o ponto de equilíbrio de desempenho. Perfeito. Que esse não interessa. Agora, o ponto de equilíbrio financeiro, ele tem que ser medido caso a caso. Por isso que chama ração balanceada, né? Exatamente. Tem que balancear, se não fosse, não tinha graça. Certo. Agora, eu queria passar por um outro tópico. A gente no briefing estava dando uma conversada ali a respeito da inseminação artificial. No começo veio com uma novidade, disseminou muito bem, assim, a notícia correu, só que na hora da prática teve alguns fatores que deram uma desanimada no pessoal. E agora a IATF vem, já há algum tempo, despertando olhares e ela corrige esses fatores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, primeiro foi o lado comercial da inseminação, ele foi vendido como a solução do problema. E ele não é a solução do problema. Se a sua fazenda não tem comida, não adianta você inseminar uma vaca, porque não vai ter o que a vaca e o bezerro comer. Ela não, você põe cruzamento industrial não interessa a raça, mas você coloca qualquer cruzamento, esses animais são por característica genética exigentes por comida. Então, ela teve, primeiro, o resultado dela não foi a solução do problema. Uhum. A metodologia de uso da inseminação, aquele negócio de colocar 100 vacas num piquete e ficar todo dia anotando qual vaca deu cio, leva para o curral, insemina, volta, observa que ela dá um cio de novo, daí ela volta com o cio, põe ela de novo. Aquilo lá se mostrou extremamente ineficaz. Ninguém aguenta ficar o dia inteiro olhando vaca no mesmo lugar. O dia que o Flamengo joga, o cara não vai assistir a vaca dando cio, ele vai assistir o Flamengo jogando. Isso foi resultado claro. E os índices vieram muito aquém do esperado. Se vendeu como uma solução e ela ficou num índice de normalidade. 25%, 30% do rebanho conseguia ser inseminado. Hoje você faz um plantel selecionado de matrizes e protocola para fazer a IATF, que é inseminação artificial em tempo fixo, que é a grande diferença, é o tempo fixo. Você não fica olhando o cio lá no pasto. Você faz o protocolo, coloca o animal dentro do curral, daí dentro do protocolo estipulado, você fez o protocolo daí 10 dias, 9 dias, 12 dias, depende do protocolo, do seu manejo, mas você coloca e você tem de 50% a 60% de animais com prenhez positiva. Então, você coloca 100 animal no protocolo nessa semana. A semana que vem você tem 60 animais prenhez positiva. Daqui 40 dias você volta, os 40 animais que sobraram, eles te dão mais 50% de prenhez positiva. Então, você tem mais 20%. Você já fez 80% de animal prenho em 1 mês e meio. Com o resultado que você pode escolher hoje pela carga genética que se estudou através de genômica, de estudos através do que ele transmite, de herdabilidade. Então, hoje você consegue escolher um touro, aquilo que você quer. Eu quero um touro para me dar matrizes que eu vou segurar as filhas. Você vai lá e procura um touro que tem um stayability bom, que tem um maternal, passa produção de leite para essa vaca, ela tem uma habilidade materna muito maior. Eu quero um animal que vá produzir em pasto de altíssima qualidade, porque eu tenho integração lavoura-pecuária. Então você procura um filho desse touro que tem
crescimento acelerado, mas ele precisa de muita comida, ele tem área de lombo maior, que é um animal que põe mais carcaça, mas tem que ter trato. Eu quero produzir mais leite. Você vai escolhendo, vai montando as características. O que isso você é bom quer. para corrigir o rebanho. É para isso que a gente... Você melhora, desde o começo, melhora a produtividade. Se você corrige as falhas, você melhora a produtividade. E a técnica hoje nos leva a condições aí. Hoje você insemina vaca de leite ou vacas brancas, mas você escolhe o sexo do que vai nascer. Então até isso você consegue fazer. É o que eu falei lá atrás, agora há pouco. Perca o medo, pesquise, senta com um veterinário de sua confiança. Não tem ninguém? Procura uma empresa que venda tecnologia de alto padrão. Existe gente muito séria no mercado. Procure-nos. Nós estamos aí, a Alta Genética está aí para atendê-los. Perca o medo, tire suas dúvidas, vê a sua necessidade. Não é bicho de 7 cabeças. É uma solução básica, é coisa simples. É entrar no elevador. Vai subir. Nós já voltamos para conversar mais um pouco sobre inseminação artificial, mas agora eu gostaria de chamar o quadro de inovações da pecuária, que a gente traz informações, as novidades, e o quadro InovaPec. Novo aplicativo da Embrapa avalia a saúde de vacas por reconhecimento facial. A Embrapa Gado de Leite, em parceria com a Universidade de Juiz de Fora, anunciou recentemente a criação de um aplicativo que realiza a identificação de vacas através de reconhecimento facial e pode também avaliar o seu estado de saúde. Conhecido como HapCall ID, o software usa técnicas de processamento de dados e visão computacional juntamente com Deep Learning e redes neurais artificiais. A tecnologia tem funcionamento semelhante ao cérebro humano. Ao ser exposto a imagens de animais, cria padrões para aprender a identificá-los. Para aumentar a confiabilidade da tecnologia, os pesquisadores pedem para os produtores enviarem fotos de seus animais, enriquecendo o banco de dados, tornando as predições mais seguras. A nova tecnologia promete auxiliar no controle do rebanho dentro das fazendas, ajudar na detecção de animais doentes, podendo prevenir perdas, além, é claro, de reduzir custos, substituindo chips e brincos que necessitam de bastões de leitura de códigos. Além, é claro, de evitar o estresse do manejo dos currais, já que um simples sistema de câmeras nas instalações poderia executar essa mesma função. Os pesquisadores acreditam que o aplicativo esteja disponível ainda em 2022. A ideia é que ele seja acessível a todos, mas ainda não se sabe se ele será gratuito. Bom, agora, seu Sérgio, eu quero continuar o papo com o IATF e aí falar um pouco de uma preocupação que eu vi no campo. Eu queria pedir a ajuda do senhor e a opinião do senhor. A gente observa que normalmente fazemos 2 inseminações artificiais e um repasse com um touro no final. A primeira preocupação é o cuidado com esse touro, né, do que tipo de animal você está usando, e aí eu vi algumas vezes não usarem animais melhorados para isso, e numa matriz, numa vaca, que já é a última da estação. E aí a segunda preocupação, né, se esse animal realmente, vai dar um resultado de um animal bom, né, nessa junção, e aí como a IATF consegue organizar isso para a gente? Então, primeiro vamos entender esse animal, o touro de repasse. O touro de repasse hoje você consegue, fugindo daquele touro de boiada que já foi usado, teve gente que deixou o melhor bezerro para trás e virou um touro de repasse, que ele era um bezerro bonito, mas sem saber a condição de herdabilidade de características, o que ele ia transmitir. Aí nasce animal problemático, nasce animal que não tem característica produtiva interessante, porque ele é um touro bonito, mas ele não produz, ele ficou bonito mais velho, ele é tardio. Então, tudo isso está carregado na carga genética que ela não é vista, né? O fenótipo é diferente do genótipo. Então, o que você vê não é o que você carrega. Esse é o primeiro ponto, é entender que esse touro, ele tem que ser muito bem cuidado. Aquisição de animais, você tem históricos, tem genealogia, você sabe o que você está comprando. Animal de origem com registro, touro para repasse, um investimento caro, não é barato. Se você for ver que um touro cobre 20, 25 vacas, é um touro caro por ano, o que ele produz por ano para você, então, mas não é desaconselhável a comprar. Se você opta por comprar um touro, que compre algo bom. A preocupação está na escolha do animal. Está na escolha do animal. Segunda opção de você, hoje tem a tecnologia de você produzir o seu touro.
você fazer o seu intra-rebanho, você comprar ou um touro de altíssima qualidade via sêmen e produzir matrizes e depois produzir tourinhos dentro da sua fazenda, o intra-rebanho, ou já não fazer a matriz e comprar o embrião pronto para ser colocado em receptoras. Você produz o seu tourinho de boa qualidade. E a quarta opção, né, não é mais a terceira, que eu dei duas aqui, então a quarta opção é você sair do touro. É você solucionar o seu problema com inseminação. Touro zero. Isso já tem gente que faz e tem funcionado. O que você faz? Na abertura da sua estação de monta, você traz as novilhas virgens, não as primíparas, as novilhas virgens, as que estão entrando, primeiro cio, primeiro parto, você traz ela e insemina com animais que podem parir pequeno. Cruzamento industrial, alguns Nelores selecionados, então, e você traz vacas que pariram mais cedo para fazer o seu rebanho de reposição, que é muito importante, é você ter um rebanho bom. Então você faz a sua novilha e as suas vacas. Na segunda inseminação, ou a segunda IATF, você pode fazer o Nelore ou o Zebu que você escolher e fazer o grosso do seu cruzamento para produzir animais cruzados. E a última, as vacas, por último, o final, esse a gente indica muitas vezes para o cara partir para o cruzamento, para o Angus principalmente. Ele produz um animal de alto valor de mercado, com 20, 22 dias a menos de período de gestação, então ela atrasou 20 dias na estação e você recoloca ela para a estação do ano que vem. Por que ela atrasou? Tem que medir tudo, se for um ano de seca, se ela teve algum problema nutricional, manejo, então nós temos muita coisa, não pode penalizar, só pôr a culpa nela. E quando eu faço isso, 3 IATFs dentro do mesmo rebanho, eu vou para casa de 80, 82, 83% de prenhez positivas. Diagnóstico de gestação dando prenhez positiva. Que é o que teria com o repasse do touro, sem ter o touro lá dentro. Sai mais barato por bezerro produzido ainda. Tá? A nossa intenção aqui é justamente isso. É claro que a gente está falando de técnicas, de ferramentas, e que talvez não se aplique a um certo produtor, talvez se aplique a outro produtor. Isso depende de fazenda para fazenda, de região para região, produtor, do que ele já tem ali na fazenda. A nossa intenção é apresentar ferramentas, várias ferramentas, para que cada pessoa consiga se enquadrar, certo? Toda vez que eu entro numa fazenda, dentro lá no meu íntimo, eu penso o seguinte, o primeiro é quebrar o paradigma do não vai dar certo. Confinamento, eu trabalhei muito em confinamento. Confinamento não é a solução final, ele é uma ferramenta dentro da fazenda. Então tem muita gente que fala confinamento não dá certo, porque acaba com o meu dinheiro, mas ele antecipa capital, ele tira animal problemático de pasto e põe dentro de um lugar fechado. Então você tem que quebrar o paradigma do não vai dar certo. Inseminação artificial, eu vou ter que treinar funcionário, eu vou ter que treinar... Hoje você tem que treinar funcionário para tudo. Para tudo. O teu trator custa R$200 mil, você vai pôr num peão que não sabe nem montar no trator? Aliás, isso já deveria ter sido uma preocupação. Já, né? O treinamento, se você acha caro o treinamento, é muito mais caro o erro por uma pessoa não treinada. Se você comprometer a sua produção por uma pessoa que não tem treinamento, é muito mais caro. Então, quebra os seus paradigmas, não é fácil. Não é fácil. Você que chegou há 30 anos numa fazenda, abriu essa fazenda num achado, que é muitas fazendas aqui no Mato Grosso, foi aberto na dificuldade. E agora vem alguém e fala assim, não, o que você está fazendo é errado. Não, o que você fez certo. Foi o cumprimento da função inicial. Mas hoje existe condições de você fazer melhor. Existe condição de você produzir melhor. E a ATF é uma ferramenta de utilização muito simples e muito inteligente. Hoje você tem, para te dar um exemplo, antigamente o cara comprava o sêmen e botava num botijão, ele tinha que sair lá de Alta Floresta e vinha aqui em Cuiabá para abastecer de nitrogênio. Ou mandava por transportador ou por avião. Hoje tem empresas que andam de fazenda, cadastrar, vai na fazenda e reabastece o seu botijão. Isso é muito mais barato, muito mais lógico. Hoje é muito mais simples. Então, perca o seu medo, investigue, vá atrás, mas vá com perguntas simples da sua realidade. Não pergunta mirabolante,
Porque não existe nada mirabolante no mundo. Dá uma olhada na propriedade, vê o que pode ajustar e aí procura ajuda, né? A psicologia chama isso de janela de Johari, é onde eu estou, onde eu quero ir. Se a minha janela de Johari for a verdade minha, eu atinjo onde eu quero ir. Na administração chama de PDCA, né? Então, tem um monte de coisas bonitas, mas a verdade é o que você tem e o que você consegue fazer com o que você tem. Porque é muito fácil falar, você tem que reformar toda a sua fazenda. E financeiro para isso. Você tem que seminar 100% do seu rebanho, tá? E estrutura para isso. Você tem que plantar soja e estrutura para isso. E potencial íntimo, pessoal, de ter condição de fazer. Você tem que ter tudo isso. Então só tem um jeito de você fazer. Quebrando os seus paradigmas. Uma hora você vai achar o que você se encaixa. Eu sou um confinador, eu sou um produtor de bezerro de altíssima qualidade, eu sou um sojicultor, ou eu sou tudo. Que a gente conhece vários aí que é tudo. Multipotencial. O cara produz vaca, produz o bezerro, engorda o bezerro dele, não passa para ninguém e usa o subproduto da própria lavoura. E não é cara enorme, fala assim, mas é um grupo grande, é 300 mil hectares, não. É pessoas com 1.500 hectares, 2.500, cada um tem o seu tamanho, cada um tem a sua riqueza. Muitas vezes a riqueza de um grupo de 300 mil hectares é muito menor do que o cara que tem 1.000 hectares, 500 hectares. Então, quebra seu medo. O grande segredo de tudo que você vai falar do resto desse ano, de novas ferramentas, é quebrar o paradigma e o medo. A ferramenta está aí para ser usada. Tem umas que você quebrou seu medo e chegou à conclusão que ela não é útil. Mas algumas você tem só medo. Quebra o seu medo. Maravilha. Bom, agora a gente vai chamar o quadro de feiras, porque a gente já está se aproximando do período que começam as feiras agropecuárias. Então aí para a gente ficar sabendo quais são as primeiras. Então, fiquem com o quadro de feiras. Iniciando em Cascavel, no Paraná, a feira Show Rural Copavel 2022. Acontece de 7 a 11 de fevereiro de 2022, na cidade de Cascavel, no Paraná. Já em Mato Grosso temos o evento MTBIF 2022, iniciando seu primeiro módulo da cadeia de pecuária de corte, como se preparar para o futuro. A programação inclui 4 temas: perspectivas macroeconômicas para o agronegócio 2022, tripé da política agrícola, das fontes de créditos, abertura de mercado e mercados de capitais no agronegócio, panorama do mercado global de carnes até 2030, ciclo pecuário, análise de mercado, mercado futuro e RED. Esse evento acontece entre os dias 18 e 19 de fevereiro, presencialmente em Cuiabá, mas também com transmissão virtual. Bom, estamos de volta. Infelizmente acabou o nosso tempo, eu vou ter que despedir do seu Sérgio, mas antes eu queria primeiro agradecer a presença, a disponibilidade, a grata surpresa de saber que a gente conhece várias pessoas. O senhor citou o Pedro, o Hugo, o Neucino, o Daniel de Paula, a galera toda aí eu tive o prazer de conhecer também, de conviver. Queria agradecer a disponibilidade e pedir as considerações finais do senhor, por gentileza. Bom, a gente expõe as empresas que a gente representa de uma maneira inteligente aqui, muito simples, muito tranquilo, e a gente sempre se coloca à disposição. Então, mais uma vez, eu que agradeço. E me coloco à disposição também aqui do seu programa, se precisar de mais alguma coisa, nós vamos trazer o senhor várias vezes. Eu quero que o senhor agradeça e agradecer aqui o seu Amauri, que fez a ponte de trazer o senhor, e eu quero que vocês venham juntos também para a gente conversar de mais coisas, e a gente vai ter muitos programas aí pela frente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, El. O programa Porteira Aberta vai ficando por aqui, eu espero você no próximo sábado, e se você quiser acompanhar esse conteúdo e outros programas, é só acessar a nossa plataforma de streaming agroplus.tv. Eu fico por aqui, muito obrigado e espero você no próximo sábado. Tchau, tchau.